Deus abençoe a todos. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão pelo Filho. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse meu sorriso aqui é de alegria, porque eu tenho certeza e convicção que eu estou fazendo a vontade de Deus. Tracla, tropa, blá blá, xará, blá, calabá, subinecanto e necomanasse. Senhor, se propício a nós, pecadores, papai querido, aplana o teu Espírito Santo, gratidão eterna, perdão eterno, Senhor. Continua multiplicando salvos, visita cada morador da terra, abençoa dos altos céus. Pai, Tu és bom até com os ingratos e com os maus. Meu Deus, que Deus extraordinário, que Deus tão maravilhoso. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Há caminhos que ao homem parecem ser direitos, tem só uma aparência, mas no final é caminho de morte. Saiamos desse laço do passarinheiro enquanto é tempo. Terra de camantrolaio. Deus, aleluia, está usando aqui a boca desse humilde servo para falar. Sai enquanto é tempo. Sai! Se liberta enquanto é tempo. Xarabando quebe, calabanda, arabandarabalaba, subinequebe. Shuri marabá, subinequebe. Salmo 118, verso 8. É melhor confiar em Deus do que confiar no homem. Maldito o homem que confia no outro homem e faz da sua carne o seu braço. Alabando quebe, calabás. Se sabeis que ele é justo, saber que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Terra e canto, e manalabando quebe, calabás. Treves, covasnai. Bendito seja o Deus de Israel. Eu oro pela prosperidade de Jerusalém. Eu oro pela prosperidade de Israel. Subnequebes. Eu oro pela paz de Jerusalém. Eu oro pela paz de Israel. Anabassubnequebe calabás. Eu oro por todos os moradores, governantes. Aleluia, para os presidentes, os reis, os príncipes, os sátrapas. Anacantequebe, aqueles que foram empoderados, Pai, de liderança. Eu oro por todos, que o Senhor venha dar juízo, discernimento. Que o Senhor venha acrescentar o temor e o tremor diante da Tua palavra e diante da Tua majestade. Rei dos reis e Senhor dos senhores, Senhor dos exércitos, é o Seu nome. Aquele que está entronizado entre os querubins, aquele que se assenta aos 7 catiçais de ouro. Necantorabalabasubnequebe. Nevassuminequebe calabando-quebe. Aquele que na sua mão tem uma taça que sorve, alabando-quebe, com fezes para dar para os filhos da destruição, os ímpios, os perversos, os iníquos, e uma taça, alabando-quebe, de justiça, uma taça, aleluia, para os filhos obedientes que perseveraram até o fim, para aqueles que foram humilhados, para aqueles que foram, aleluia, detestados aqui nesta terra, para aqueles que foram desprezados. Deus tem um cálice, alabando-quebe, de justiça, um cálice de vida eterna para todo aquele que nele crê. Blesso, vassori, mantarablaclabla, show. Livro do profeta Daniel, Beltesazar, Lefosonerres, o judeu Daniel. Quem lembra de Beltesazar, Asaías, Ananias, Azarias, que depois que eles foram deportados, aleluia,
Degebes, Kovasnai, Alabandoqueb, passaram a se chamar Daniel, aleluia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Aqueles Rassorinequebes que andaram na fornalha ardente e nem um fio de cabelo se queimou. Alabandoqueb, e o quarto homem da fornalha estava ali, ó, e os sátrapas, os governantes, Alabandoqueb, o rei ímpio que estava ali, olharam, ué, Leitchovassorinequeb, não enviamos 3 na fornalha ardente, e eu vejo um quarto homem, e a sua aparência é como dos deuses. Tifasarabandequeb, alabando necanto inequeb. O próprio Jesus estava ali, o próprio Deus de Israel estava ali, alabandoqueb, e nenhum fio de cabelo se queimou de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Aleluia. O rei Nabucodonosor, ele não pôde, ainda que ele, aleluia, mandasse, aleluia, os seus comandados ali a acender 7 vezes mais da fornalha ardente em fogo incandescente, ou seja, a mais de 1000 graus, nenhum fio se queimou e os homens passaram pela fornalha ardente, Alabandequeb, são e salvo, porque o quarto homem da fornalha estava ali. Ei, Deus se faz presente, o quarto homem da fornalha está aqui. Quem nos honra é o Senhor. Fica botando a tua confiança no homem para tu ver onde é que tu vai parar. Põe tua confiança no homem. Ei, céus e terra passarão, mas nenhuma das minhas palavras hão de passar, nenhum tio. Coloca a sua confiança em Deus, porque em Deus há esperança. Terra e canto, Queb. O homem, na mesma hora que perece, que ele entra em óbito, os seus pensamentos perecem, já se foi o homem, foi para sua casa eterna, mas Deus permanece o mesmo, imutável. É impossível que Deus minta. Alabandequeb, é impossível que Deus possa negar-se a si mesmo, e a sua palavra está em vigor, e sempre estará. Lesori marabandoqueb calaio. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem somos nós para contender com o nosso Deus, com Todo-Poderoso? Lesorinequebes curvasnai. Onde está a tua morte, o teu aguilhão? Ou seja, onde está o inferno, o seu aguilhão? Alabandequeb, Jesus veio para desfazer as obras do diabo, e as obras do diabo não prevalecem contra a sua igreja. Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Ter vida em abundância não é ter dinheiro na conta não, e preste atenção. Vida em abundância é ter bênção, é ter paz, é ter a mente tranquila, sabendo que não há nenhuma acusação para os filhos de Deus. Terra e canto, Queb, e a bênção do Senhor que enriquece, e Ele não acrescenta dores. Ou seja, Deus vai te dar, tu vai usufruir, tu vai cantar um hino da vitória e vai dizer só o Senhor é Deus, e vai dar glória a Deus, vai falar glorificado, exaltado, magnificado e engrandecido seja o Deus de Israel. Aleluia. Livro de Daniel, capítulo 3, a partir do verso 8, assim diz o Senhor, a fornalha ardente. Portanto, naquele momento, alguns caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. Eles falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu, ó rei, fizeste um decreto que todo homem que ouça o som da corneta, flauta, harpa, sacabucha, saltério e xilofone e todos os tipos de música deverá prostrar-se e adorar a imagem dourada. Desde aquela época já tinha fofoqueiro na terra, né? Os fofoqueiros vinham e falavam: ó rei, estão fazendo isso e aquilo, isso e aquilo. Desde a antiguidade tem uns fofoqueiros que não acrescenta nada, essa turma só atrapalha, não muda de vida, não faz a diferença na terra e ainda fica, ó, com os cochichos, falando de tudo e de todo. Raça abençoada, né? Lesoenequebes, kovasnai. Muito bem. Darabla, clabla, cloba, blá, blá, chub, nequeb, kovasnai.
Xeri Hasui. E aquele que não se prostrar e adorar, que seja lançado ao meio de uma fornalha de fogo ardente. Há uns certos judeus, os quais colocaste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não têm considerado a ti, ó os caguetes aí, ó, os que moram na rua X, na casa 9. Eles não servem os teus deuses e nem adoram a imagem dourada que tu ergueste. Olha aí, o rei Nabucodonosor, ele mandou fazer uma estátua dourada, de ouro, e queria que botou um decreto lá, chancelou com o teu anel, e falou, todo o povo tem que adorar essa imagem. Mas esses homens de Deus, Sadraque, Mesaque e Abidnego, falou, não, nós não adoramos estátuas, porque Deus é espírito, e nós não vamos se prostrar a estátua a rei nenhum. E os caguetes, os que moram na rua X, na casa 9, o passarinho azul do bico preto, o azulão, chegou e falou assim, ó, essa turma aí, ó, que você constituiu aí da província, os judeus, eles não obedecem o teu decreto, ó rei. Olha o que o rei aprontou para eles, mas olha a vitória de Deus. Derrebe, Sarabaço, Binequebe, Kovasnai. Verso 13, então Nabucodonosor, em sua ira e fúria, ordenou que trouxesse Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles então trouxeram estes homens perante o rei. Nabucodonosor falou e lhe disse, isto é verdade, ó Sadraque? Imagine o semblante do rei. A face logo muda. Olha só o rei inquirindo os homens de Deus. Isto é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego? Vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem dourada que eu ergui? Todavia, se vós estiverdes prontos a ouvirdes o som da corneta, flauta, harpa, sacabucha, saltério, xilofone e todos os tipos de música, e vos prostrardes e adorardes a imagem que eu fiz, bem. Mas se vós não adorardes, sereis lançados na mesma hora ao meio de uma fornalha de fogo ardente. E quem é esse Deus? Olha que rei petulante! Olha que rei! Olha o atrevimento, a ousadia desse rei. Olha o que ele falou para os homens de Deus. Derrebe cantarabacomanassi. Presta atenção no que essa turma falou. O que esse rei falou? O rei Nabucodonosor, ele falaram assim, ó. Shehaio, Lessanarraço. Sereis lançados na mesma hora no meio de uma fornalha de fogo ardente. E quem é esse Deus que vos livrará de minhas mãos? Ele desafiou o próprio Deus. Ele não sabia o que estava falando. Laio, Neresso. Na mesma hora que eu lembro quando Estevão, homem de Deus, foi apedrejado e ali ele morreu. Estevão falou, Pai, perdoa esses homens que não sabem o que fazem. Jesus também falou isso, Pai, perdoa esses homens porque eles não sabem o que fazem. Aleluia. Perdoa esse rei porque ele não sabe o que ele fez, o que ele estava fazendo. Nekevasnaio. Xarabandekeb. E quem é esse Deus que vos livrará de minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam e disseram ao rei, ó Nabucodonosor, nem falou rei. Eles ali mesmo, na mesma hora, já nem deu importância ao reinado, à majestade desse rei secular. Sadraque, Mesaque e Abidnego falou, ó Nabucodonosor, nós não somos, aleluia, cautelosos em responder-te nesta questão. Se assim for, nosso Deus, a quem servimos, é capaz de nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele há de nos livrar de tua mão, ó rei. Mas se não for, que saibas tu, ó rei, que nós não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem dourada que tu ergueste. Esses três homens se posicionaram. Aqui nessa terra, nessa peregrinação, nesse planeta chamado Terra, nós temos que nos posicionar. Nós temos que nos posicionarmos para sabermos quem nós somos. Se nós
a ponto de nós morrermos, de nós sucumbirmos, se nós vamos negar o nome de Jesus, ou se o nosso coração está nas coisas que se deterioram pelo uso e fruto. Vamos despertar, pessoal. Nós somos peregrinos e forasteiros aqui nesta terra. Tem um lugar maravilhoso, o paraíso onde Deus habita, onde nós vamos ser transformados, corpo fraco em corpo forte, corpo corruptível em corpo incorruptível, corpo, aleluia, sem glória para ter um corpo glorioso. E viveremos com o nosso Deus para todo sempre, o tabernáculo onde Deus habita. Templo não construído com mão de homens, um edifício, mansões celestiais, onde o próprio Jesus, que foi crucificado lá no Gólgota, num lugar chamado Caveira, esse mesmo Jesus, o Nazareno, esse mesmo Jesus do Nazareno vai falar: vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino de Deus que está preparado desde a fundação da terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. Que amor é esse? Somos desobedientes, fazemos a nossa vontade, somos sujeitos, né, às mesmas paixões, mas Deus continua o mesmo, cheio de amor. Que Deus amoroso, que Pai amoroso, que tem prazer de nos abençoar, prazer de nos vermos felizes. É um Deus que merece toda adoração, todo louvor, toda honraria, toda majestade. É um Deus que merece o nosso serviço, sim. E adorarmos com os frutos dos nossos lábios e também, principalmente, com as nossas atitudes. Labrando quebe, lefla, xenerese. Todavia, Pai, perdão pelos nossos pecados cotidianos. Pecamos por pensamentos, por palavras, por obra a todo instante. Mas temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Se dissermos que não temos pecados, somos mentirosos. Mas se nós confessamos os nossos pecados, fiel é Deus para nos perdoar. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Advogado fiel, Jesus Cristo, o Nazareno. Não temais, ó bichinho de Jacó. Alamandequebe. Sujeitai-vos a Deus, e a vosso tempo o Senhor vos exaltará. Sujeitai-vos às potentes mãos do Senhor. Drablacomanassi nekebis naia, chovas naie. E vamos encerrar aqui para a glória de Deus, porque o vídeo já está extenso. Mas o próximo, aleluia, contexto seria a proteção na fornalha ardente, onde fala do grande livramento. Eu vou deixar aqui só um verso que vai dizer, narrar o que aconteceu, e querendo Deus, outro dia, se assim o Senhor permitir, entraremos nesse contexto aqui na proteção na fornalha ardente. Labanda Keb Kovasnai, ó, verso 24 e 25, verso 24. Então o rei Nabucodonosor ficou espantado, quando o rei de fato ordenou, e os 3 homens entraram na fornalha ardente, 7 vezes mais, a ponto que os próprios homens do rei, a mando do rei Nabucodonosor, na porta da fornalha, eles caíram dentro, foram queimados, e ali eles foram extirpados. Verso 24. Então o rei Nabucodonosor ficou espantado e levantou-se apressadamente, falou e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados ao meio do fogo? Eles responderam e disseram ao rei: verdade, ó rei. Ele respondeu e disse: eis que eu vejo 4 homens soltos caminhando no meio do fogo, e eles não têm ferimento,
E a forma do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Aleluia! Glória a Deus, que poder, né? Que maravilha! O grande amor do Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão dos anjos e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todo o Israel de Deus que ama, aguardam e confiam na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, no segundo advento, o arrebatamento da igreja. Todos digam amém. Deus abençoe, Shalom Adonai, graça e paz seja multiplicada, Baruch Hashem Adonai, Yeshua Hamashia Kadosh seja exaltado entre as nações, povos, línguas, etnias. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Romanos 10, com a boca se faz confissão para a justiça e arrependimento, e com o coração se crê para a justiça. O homem vê aquilo que está diante dos seus olhos, mas Deus conhece o coração. O ouro é provado no fogo, a prata é provada no fogo, e Deus revela quem as pessoas são. Deus abençoe e Shalom Adonai.